E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma de nossas aulas. Hoje o tema que eu vou falar, ele é bem interessante e eu sempre trabalho ele com os meus mentorados. A gente vai estar falando hoje sobre Writing Reports and Emails. Então, a gente vai ver como que a gente pode ter uma estrutura a ser seguida, algumas expressões que são mais utilizadas, e também eu vou estar ensinando vocês a como utilizar uma inteligência artificial que vai ajudar na composição dos seus e-mails e dos seus relatórios. Beleza? Vamos lá? Então, aqui, para a gente poder estar começando, quais são os tópicos que a gente vai abordar aqui na nossa aula de hoje? Primeiro, Basic Structure. Qual a estrutura básica, o esqueleto que você precisa ter para poder escrever um e-mail e um relatório conciso? Segundo ponto, Using Linking Words. Então, que palavras que a gente pode utilizar para poder fazer conexões, para dar sequência, mostrar resultado, contraste? E por último, Conclusion. Então, como que você pode fazer para poder dar a conclusão das suas recomendações, uma sugestão, ou então mostrar o que ponto que chegou? Então, a gente vai ver esses três pontos aqui na nossa aula. Começando aqui, vamos lá. Introduction. First of all, briefly introduce the topic, state the purpose of the report. Então, rapidamente introduz o tópico que está sendo trabalhado e, e mostre qual que é o propósito do relatório ou do e-mail que a gente está trabalhando. Vamos ver aqui na prática. Olha só. Dear Mrs. Wayne, I'm writing with regard to your inquiry on a report comparing two prospective freight companies to be invited to our next meeting. These are my considerations. Então, olha só. Eu trabalhei com os dois ao mesmo tempo. Eu introduzi rapidamente aquilo que eu ia falar e mostrei o propósito. Então, mostrei aqui as minhas considerações e o propósito, que é a comparação de duas perspectivas, empresas de transporte, de logística, que a serem convidados para a nossa próxima licitação. Ok? Então, toda vez que você for colocar, no primeiro parágrafo, ele vai ser justamente para isso daqui. Vai introduzir rapidinho e já mostrar qual é o objetivo. Isso aqui é importante, gente, porque o inglês ele é uma língua mais objetiva que o português. Então, não tem necessidade de ficar dando voltas e voltas. Sempre direto ao ponto. A gente chegando aqui também, temos a parte do development, ou o desenvolvimento, o corpo do e-mail, o corpo do relatório. Como que a gente vai fazer isso? First of all, divide into sections or subtopics. Vamos dividir em seções ou subtópicos. Present data, information or analysis. E vamos apresentar informações de modo geral, números, gráficos ou uma análise que for ser realizada. Vamos ver aqui na prática também. Olha só. Primeiro, vamos vendo sections e subtopics. Olha só. Company background, o histórico da empresa, e service portfolio, o portfólio de serviço que eles têm. Então, a gente já sabe que tem essa divisão dos dois tópicos que vamos trabalhar. Agora, vamos ver quais são as informações que são apresentadas aqui. O primeiro parágrafo. In evaluating the potential freight companies, it's crucial to delve into their respective records. Company A has an extensive track record, boasting over 2 decades of experience in the industry. On the other hand, Company B is a newer entrant but has rapidly gained traction with innovative solutions and a focus on cutting-edge technology. Então aqui a gente explicou, né, que na avaliação dessas duas potenciais companhias de transporte é crucial mergulhar nos seus históricos respectivos. A empresa A, ela já tem um número maior de serviços, eles têm mais de 2 décadas de experiência na indústria, e, por outro lado, a empresa B, ela é uma empresa nova, ela acabou de entrar no mercado, mas está ganhando tração com soluções inovativas e com foco em tecnologia de ponta. Desculpa. Number 2, service portfolio. Both companies offer a comprehensive service portfolio. Company A specializes in time-sensitive deliveries, emphasizing their commitment to meeting strict deadlines.
Meanwhile, Company B positions itself as a one-stop solution, provide not only freight service, but also integrated logistics solutions. This broader scope may be advantageous for our diverse business needs. Então, ambas as empresas oferecem um portfólio de serviço grande. A empresa A já é especializada em entregas com um tempo mais apertado. E a ênfase é no comprometimento deles para poder atender a esses prazos difíceis. Enquanto isso, a empresa B já se posiciona como uma solução total. Ela provê não apenas os serviços de transporte, mas também soluções integradas de logística. E esse escopo mais abrangente pode ser vantajoso para as nossas necessidades diversas de negócio. Depois da gente fazer esse desenvolvimento, e vocês podem fazer isso com vários tópicos, aqui é só uma amostra, a gente chega aqui no conclusion. Summarize the key points. Provide final thoughts or recommendations. Então, nós vamos resumir os pontos-chave, summarize the key points, e vamos também fornecer os pensamentos finais, as considerações finais ou recomendações. Vamos vendo aqui na prática. In conclusion, both Company A and Company B offer compelling advantages. Company A provides a seasoned and reliable service, while Company B brings innovation and flexibility to the table. The ultimate choice will depend on the specific priorities and preferences of our organization. I recommend further discussions and perhaps a meeting with representatives from both companies to delve deeper into their proposals and align their services with our unique requirements. Should you have any additional queries or require further details, please do not hesitate to contact me. Então, olha só. Em conclusão, tanto a empresa A quanto a empresa B oferecem vantagens significativas. A empresa A fornece um serviço mais sazonal e confiável, enquanto a empresa B já traz inovação e flexibilidade à mesma. A escolha final dependerá das prioridades específicas e preferências de nossa organização. Eu recomendo que conversemos mais a fundo e talvez uma reunião com os representantes de ambas as empresas para podermos ver mais a fundo as suas propostas e alinhar os seus serviços com as nossas necessidades únicas. Caso você tenha qualquer dúvida ou necessite de mais detalhes, por favor, não hesite em entrar em contato comigo. Então, a gente fez aqui justamente o Summarize the Key Points, a gente resumiu os pontos-chave e a gente também já deu ali quais são as nossas recomendações para essa parte aqui, ok? Com isso daqui, pessoal, a gente entra justamente aqui na estrutura básica. Então, olha só. Introduction. Brief contextualization and statement of the report's objective. 2. Development. Section 1. Presentation of relevant data information. Detailed analysis of the first aspect. Section 2. Continuation of the analysis. Inclusion of graphs, tables, if applicable. Section 3. Exploration of the last aspect. Discussion of results or impacts. 3. Recap of the main points. Final considerations and possible recommendations. 4. References. Links of sources used to collect data or information. Então, olha só, na introdução, é uma contextualização rápida e a gente mostrando qual é o objetivo do relatório ou do e-mail. O ponto 2. É o desenvolvimento. Como a gente viu, é ter cada sessão, apresentar as informações relevantes. Caso seja importante, pode estar colocando também uma tabela, um gráfico, não tem problema nenhum. E na conclusão, a gente faz uma rápida recapitulação aqui dos key points, das pontos-chave, e a gente faz as recomendações ou observações finais que sejam cabíveis. A parte de referência, caso vocês tenham, por exemplo, um anexo, uma proposta, você pode pegar e fazer a referência disso dentro do seu e-mail ali também, ok? Aqui agora, linking words. Ou seja, são as palavras que a gente vai utilizar para poder conectar as ideias que nós falamos aqui antes, que foram utilizadas dentro do esqueleto.
nós vamos ter aqui addition. Então são as ideias que vão acrescentar, a gente vai colocar mais informações. Por exemplo, moreover, furthermore, in addition. Contrast, ou seja, a gente dá um contraste de ideias. However, on the other hand, nevertheless, eles têm os mesmos significados. Cause and effect. Principalmente isso daqui a gente vai utilizar na parte de conclusão, quando a gente vai dar o final, a gente vai passar a nossa recomendação. Therefore, consequently, as a result. E por último, quando a gente tem temporal sequence, quando a gente vai dar sequência de tempo. Firstly, secondly, thirdly. Então, primeiramente, segundamente, em terceiro lugar, e assim por diante. Meanwhile, da ideia de enquanto isso, a gente geralmente usa para falar em duas atividades, duas situações em paralelo. E por último aqui, subsequently, é quando a gente dá a ideia de algo que começou logo em seguida do outro. Ok? Então, esses são alguns dos linking words que a gente mais utiliza no nosso dia a dia para estar escrevendo nossos e-mails e relatórios. E também aqui, pessoal, como eu prometi para vocês, eu vou estar ensinando agora como que vocês podem estar utilizando uma ferramenta de inteligência artificial, ela é gratuita, tá bom? Para poder estar ajudando na composição dos e-mails e dos relatórios de vocês. Vamos dar uma olhada? Vou mostrar aqui. Beleza, pessoal. Agora aqui, para a nossa última parte da aula, eu vou estar ensinando vocês como que vocês podem estar utilizando a ferramenta chamada Grammarly, ok? Aqui o Grammarly, eu vou estar deixando para vocês o link de acesso. É fácil de entrar, é só você colocar ali, se inscrever. Vocês vão ver que tem a versão Premium, que é paga, né? E a versão Free. E a versão Free já dá para vocês fazerem muita coisa. Então, quem quiser, né, fazer assinatura fica super à vontade, mas para os demais, acredito que isso daqui já vai ser mais do que o suficiente para o dia a dia, tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá, como que é? Então a gente consegue estar vendo aqui, esse é o dashboard principal aqui da ferramenta, tá? Então a gente vai, ele tem aqui os aplicativos, se você quiser baixar para o computador, para o celular, tem tanto para Windows quanto para iOS também. Para poder fazer, basta clicar aqui em New, ele vai te levar para a página dele. Então aqui a gente tem a questão do texto, a parte também do título. Aqui do lado é onde a gente tem o assistente e é onde a gente consegue ver. Ele dá uma nota conforme a gente vai escrevendo. A gente consegue ajustar também os objetivos da gente. Aqui ele aparece a correção da parte de gramática, pontuação e tudo mais. Clarity, a gente vai trabalhando com a clareza, se está fácil de entender aquilo que a gente está escrevendo. Engagement é o engajamento, ou seja, se a pessoa vai ler esse texto todo, se não está uma coisa que dispersa a atenção. E o delivery, se a sua entrega foi feita aqui do jeito correto. Para você poder também fazer os ajustes, né, você pode clicar aqui em Goals. Então aqui a gente vai ter justamente a parte dos ajustes. Então você pode estar colocando que tipo de público que você tem, se é público geral, se entende do assunto, que são especialistas, o nível de formalidade, se é informal, neutro ou formal, o domínio, né, no âmbito que você está escrevendo, se é geral, acadêmico, negócios, um e-mail, algo casual ou criativo. E qual é a intenção que você tem aqui, se é informar, escrever, convencer ou contar uma história. Beleza? Então aqui agora eu vou estar mostrando para vocês, e esse aqui também ele vai ficar disponível com os materiais para a aula de hoje, que é um texto modelo que eu fiz. Vamos dar uma olhadinha nele? Então aqui nesse texto a gente vai ter justamente a estrutura toda que eu coloquei para vocês durante essa aula. Vocês vão poder estar dando uma analisada, tá bom? Como que ficou. Aqui também vocês conseguem ver o funcionamento do aplicativo, né? Tem a minha nota, os ajustes foram exatamente os mesmos que eu deixei. Aqui dá para ver que não tem sugestão nenhuma, ele está tudo certinho. Ele só, como ele é a versão free, né? Ele fica aparecendo de vez em quando essas sugestões premium aqui, ele não corrige, mas é para poder dar uma melhorada, ok?
Então, pessoal, com isso aqui a gente vai encerrando, né, a aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Então, esse daqui, essa base, vai ficar todo disponível nos materiais para vocês poderem estar fazendo o download, vai ficar aqui embaixo na descrição. Não esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho e de ficar aqui atentos às próximas aulas, tá bom? Um abraço, a gente vai se vendo.